Professor, começando por o que significa essa eleição chilena, né? Sempre que a gente vê ali o pleito em algum país da América Latina, isso acaba refletindo um clima e uma situação em toda a América Latina. A gente tem uma divisão da direita grande, parecida com a nossa aqui no Brasil. O que isso significa, professor Leonardo Trevisan? E como é que a gente pode projetar esse segundo turno nas eleições chilenas? O segundo turno estava bastante desenhado, né? O que apareceu foi que o governo Boric ficou no limite da sua aprovação, 30%. Né? É claro que isso, vamos dizer dessa forma, né, acendeu a ambição de diferentes grupos políticos. Né? Se o partido do governo está enfraquecido, politicamente, eleitoralmente, isso aguçou os espíritos. O Chile tinha uma tradição, sabe, Juliana, de uma grande estabilidade política, desde o fim da ditadura militar do Pinochet, desde 1990, o Chile ingressou num período de quase 30 anos em que se sucederam partidos do centro. Era a famosa concertação, né? A concertação chilena, olha aí a candidata oficial. Né? A concertação chilena, ela, de algum modo, trocava 4 anos com um governo mais socialista, 4 anos com um governo mais de centro-direita, da democracia cristã. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, o Chile é um caso muito curioso. Né? 2006 a 2010, ganhou a candidata socialista, Bachelet. 2010 a 2014, ganhou Piñera. De 14 a 18, voltou a ganhar Bachelet. De 18 a 22, voltou a ganhar Piñera. O que é que mudou no Chile? Quais foram as condições que mudaram? Primeiro de tudo, uma crise econômica mais forte, acompanhando o resultado da crise de 2008. E, principalmente, a pandemia, a epidemia da Covid-19, que realmente alterou a sociedade chilena. Será que isso é que explica essa guinada mais para a direita? Não só. O que apareceu no Chile foram problemas de segurança nacional e de segurança pública e, principalmente, a questão da imigração, Juliana. Então, de 2020 para frente, com a crise em todos os países latino-americanos vizinhos do Chile, especialmente Bolívia, mas também venezuelanos, chegaram ao Chile numa quantia grande. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, o Chile tem um país com 20,4 milhões de habitantes. Há uma estimativa de 1,7 milhão de estrangeiros trabalhando, vivendo no Chile. 300 ou 400 mil deles ilegais. Isso se transformou numa espécie de grande crítica ao governo, que ele não tinha fechado as portas. Ao lado disso, chegou o narcotráfico. Gangues internacionais passaram a operar no Chile, coisa que nunca aconteceu. Vocês mencionaram logo na abertura que a segurança pública era o ponto. Toda razão. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, há 10 anos atrás, o Chile tinha 3 assassinatos, 2,8, 3 assassinatos a cada 100 mil habitantes por ano. Hoje ele tem 6. É muito pouco em relação à América Latina. O Brasil, por exemplo, tem 20, o Equador tem 38. É só a chegada. Isso assustou uma sociedade estável. Junto com a crise econômica, junto com o aumento do que eles chamam de delinquência, nós tivemos claramente um novo quadro eleitoral no Chile. É isso que aparece. As 3 candidaturas de oposição, uma de ultradireita do Cast e uma libertária a estilo do Milei, de Kaiser, de Johanne Kaiser, e uma candidatura mais moderada de uma mulher, Evelyn Matei, que foi ministra do governo Piñera, que está tentando, e que subiu mais rápido nas pesquisas. Talvez nós ainda tenhamos uma disputa entre Katz e Evelyn nos votos mais do interior chileno. Nós precisamos entender isso, que, como disse a Luciana, nós estamos só com 28% das urnas apuradas. Portanto, ainda tem algum terreno para ser pensado no caso chileno, da eleição chilena.
Agora, professora, o que tudo indica, a gente vai ter muito provavelmente um segundo turno com uma integrante do Partido Comunista, né? E do outro lado, alguém que foi inclusive elogiado e já elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Pensando nos extremos. O que uma eleição voltada para esses dois pontos extremos representa para a América Latina? No Grupo L'Oréal, 100% dos nossos caminhões operam com biometano. Olha, esse ponto é interessante, porque eu procurei explicar mais a eleição chilena para que se pudesse ter uma ideia do jogo, não Aham. é? Mas para a América Latina, o Chile representa uma mudança muito forte em um país estável. Essa polarização não acontecia no Chile. Isto é um sinal de como serão tensas. Se o país mais estável nós temos essa situação, imagine nos menos estáveis, né? O Chile, ao lado da Costa Rica e do Uruguai, representava uma outra América Latina, muito mais equilibrada, e principalmente o Chile. Se você me disser o Chile teve problema de desenvolvimento econômico, ele recuperou o que perdeu na pandemia, voltou a exportar, tem um PIB de 2024 de 2,4% de crescimento. Você tem uma ideia? Nós estamos falando de uma sociedade talvez a mais rica da América Latina. O PIB per capita chileno é de US$ 34.000, 34.100. Para você ter uma ideia, o Brasil, que tem um PIB per capita de em torno de 20 mil. Né? Eles são menores, 20 milhões de habitantes, mas era um país estável. Isto não é um bom sinal para a América Latina. De alguma forma, a América Latina representa vários focos de tensão e de polarização. Se o mais estável dá esse sinal, imagine nas outras eleições em que nós teremos problemas, principalmente econômicos. E agora, professor, a gente falou sobre economia, essa questão da segurança pública é colocada ali pelos especialistas e pelas pesquisas como uma das prioridades para a escolha de ocupar essa cadeira, então, na presidência chilena. Eu queria que a gente fizesse aqui também uma conexão entre parlamento, que sempre dá governabilidade ao presidente, é importante que a gente entenda como é que isso vai se dar lá, e o que de fato esse novo presidente ou essa nova presidente vão poder oferecer para a população como solução para essa questão da segurança pública. Só para eu entregar para o senhor, a gente lembra que teve um debate recente que chamou muita atenção, em que os presidenciáveis do Chile discutiram a mega operação no Rio de Janeiro contra o crime organizado. Exatamente. Primeira parte da tua pergunta, Juliana, muito importante, é o que você perguntou sobre o Congresso chileno. Né? Porque nós estamos falando do presidente, o executivo, mas como fica o Congresso? O Chile tem uma Câmara de 155 deputados, que será toda trocada agora, e um Senado de 50 senadores, que só 23 serão trocados. Porém, é absolutamente certo que haverá uma maioria maciça de direita nesse Senado. Serão os votos da União Independente e os votos do Partido Republicano, do Casti e da Evelyn, que vão dominar o partido. Portanto, seja quem. Vamos imaginar que a Janete Hara ganhe a eleição por qualquer motivo. Ela não conseguiria maioria no Congresso. Ela teria uma tensão política fortíssima. Do mesmo modo, Castes. Castes pode enfrentar uma oposição de direita mais moderada muito sensível. A tensão aumentou. Se essa posição de direita moderada se unir com 1/3 dos votos aproximadamente que a esquerda terá no Congresso, nós teremos muito controle do Executivo. Então a tensão começa aí. E onde é que a tensão vai aparecer? Né? Principalmente na nova Constituição chilena, porque não tivemos tempo de falar isso. A grande derrota de Boric foi que ele prometeu uma Constituição nova aos chilenos e não conseguiu. O plebiscito recusou a Constituição exatamente por problemas de segurança pública, exatamente por problemas, inclusive, sociais, com a grande posição dos Mapuche, no sul do Chile, que são índios,
que querem ter uma educação na sua linguagem, e a Constituição tinha permitido e a sociedade chilena negou. Então, olha a Evelyn aí, não é? Quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha uma ideia melhor de que as questões de segurança pública e um agravamento nessas questões pode bater no Congresso. No que nós estamos falando exatamente? Para você ter uma ideia, o Katz, o José Antônio Katz, fala no modelo de El Salvador, de criar aquelas grandes penitenciárias, aquela prisão para uma situação que não convém ao Chile. O Chile é um país estável. Isso não será aceito pela sociedade chilena como um todo. Não é? A solução do outro candidato é ainda pior do candidato Kaiser, é de instituir a pena de morte no Chile, que foi abolida no século XIX. O Chile foi um dos primeiros países da América Latina a abolir a pena de morte. Então, isso é uma situação bastante tensa. Esse quadro pode abrir espaço para que Evelyn, uma moderada, suba. Vamos acompanhar, não é? Porém, os primeiros sinais é de que a sociedade chilena, o medo da segurança pública e principalmente o medo da imigração empurrou votos para Casti. Vamos aguardar os próximos dados dessa apuração.